Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, nessa 10ª temporada, hoje capítulo 3, parte 2, episódio de número 787, 10ª temporada. Estamos meditando sobre Pedro e João na porta do Templo Formosa e aquele coxo que teve um encontro com eles, e a gente vai falar um pouquinho bastante. No episódio anterior nós já falamos um pouco sobre essa transformação que ocorreu na vida daquele homem a partir do encontro que ele teve com aqueles homens de Deus. E tem muita lição preciosa para a gente poder aplicar nas nossas vidas. Tudo bem com vocês? Que bom que você voltou, ou que bom que você está aí conosco, né? Para a gente juntinho meditar na palavra de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida, que a palavra de Deus te edifique, te transforme, te renove, te fortaleça, te dê graça e poder do Espírito Santo de Deus sobre sua vida, tá bom? Vamos falar desses hábitos de oração pública. O Senhor Jesus deu o exemplo de frequência regular aos serviços da sinagoga. Tanto ele quanto seus apóstolos parecem ter comparecido diariamente, ao templo, nas horas de oração designadas, quando residiam na Cidade Santa. Nós lemos nas Escrituras sobre 3 horas específicas ali durante o dia que eles faziam isso, de acordo com as quais o salmista fala de seu próprio costume, Salmo 55:17. Da mesma forma, nós vemos Daniel, que falava que orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10. E a hora da oração da manhã era a 3ª hora. E Pedro subiu ao terraço para orar, Atos 10:9. Por volta da hora 6ª, que era meio-dia, e a oração da tarde, essa foi para a qual Pedro e João subiam ao templo. Nós fixamos a nossa atenção no fato de que, embora os apóstolos tivessem a nova vida em Cristo, pessoal, eles descobriram que o serviço religioso público e os deveres ainda exigiam a sua atenção. Veja, a vida da alma, a vida espiritual ainda precisa, para a sua cultura, de oração pública e uma adoração unida. Existem 2 lados da vida devocional, o privado e o público, e ambos são necessários. Veja, um ajuda o outro. Como os homens não são individualmente isolados, as suas devoções pessoais e privadas não podem e não conseguem satisfazer todas as suas necessidades e reivindicações. E como o indivíduo nunca pode se perder na multidão, as devoções públicas nunca podem expressar adequadamente as necessidades pessoais precisas. O nosso Senhor nos ensinou o dever e o valor da oração privada. Mateus 6:6. Nós consideramos primeiro a cultura pessoal. Vamos lá. Na devoção privada, há o perigo de uma introspecção mórbida. A oração pública, ela preenche o nosso pensamento com o pó em vez do homem. Quando estamos sozinhos, a esfera do ego, ela pode se tornar muito proeminente. Quando nos unimos a outros, nós somos ajudados a esquecer o eu em simpatias, desejos e orações comuns. No lar, a comunhão e a petição são proeminentes em nossas orações. Na Assembleia do Povo de Deus, o que se destaca é a intercessão pelo outro. Além disso, no culto público, nós somos influenciados por sentimentos santos e movidos por emoções elevadíssimas.
Essas coisas influenciam diretamente o cultivo saudável da alma. Além disso, é nosso dever sagrado fazer uma declaração pública solene de nossa crença em Deus e submissão à sua autoridade e governo. Tal declaração nós fazemos no ato de ir e participar da oração e adoração públicas. As nossas casas de oração, as nossas horas de oração ainda atestam a crença em Deus. E todos deveriam se preocupar com a possibilidade de que a plenitude e a clareza deste testemunho sejam minimamente prejudicadas. Aqui nós temos o exemplo de nosso Senhor, de seus apóstolos e dos santos de todas as épocas. Tais hábitos devem ser formados e bem cuidados desde cedo na gente. Aqueles que se unem como amigos, como marido e mulher, devem ajudar-se mutualmente a manter os hábitos, pois eles exercem boa influência na vida familiar, na vida social e na vida nacional. A associação constante com as coisas divinas tem uma influência graciosa e santificadora. Renova todo o propósito sincero de viver uma vida piedosa. A formação e manutenção de tais bons hábitos é, além disso, um sinal de autodomínio no espírito de lealdade e obediência a Deus. Veja, esse autodomínio, ele é o próprio início, o fundamento necessário de toda moralidade e virtude elevadas. Ela garante que esforços serão feitos para entronizar Deus e o dever acima das paixões corporais e de todas as associações da vida. Existem os perigos da formalidade nas devoções públicas também. Nós podemos vir a participar do culto para sermos vistos pelos homens. Nós podemos colocar o corporal, pessoal, o carnal acima do espiritual. O que mais acontece? Nós podemos encontrar nossos corações satisfeitos com o cerimonial. Nós podemos nos orgulhar da nossa regularidade às celebrações. A nossa própria familiaridade com as formas de culto pode levar a uma repetição sem reflexão, sem sentimento, sem emoção, sem entrega. Nós podemos nos orgulhar de nossa regularidade. O judaísmo da época do nosso Senhor, ela apresenta um exemplo doloroso de quão tristemente a vida pode desaparecer de uma religião nacional, restando apenas a observância formal de ritos e cerimônias em constante multiplicação. Muitos religiosos de muitas religiões, incluindo no cristianismo, nós vemos devotos prostrando-se ao som de alguma música, murmurando incoerentemente palavras de oração, mas desprezando a relação estreita e direta que deve existir entre a devoção privada e a devoção pública. A vida que podemos dedicar ao culto público deve ser a vida que foi tocada, vivificada e cultivada por Deus, tornando-a forte em nossas orações particulares. A lei, ela opera de forma ampla e pode ser resumida assim: a alma nutrida e guardada tem vida para o culto. Então, meus queridos, não deixeis de congregar-vos como é costume de alguns, e vede que leveis ao santuário de Deus corações pulsantes, intensos, cheios de amor, reverência e confiança. Existe um parentesco entre caridade e religiosidade. Atos 3:2. Os pobres sofredores no Oriente dependiam da caridade. Em todas as eras houve cuidado com os pobres, em todas as terras cristãs, e a provisão de hospitais e instituições para o seu socorro. Na obra Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 5, seção 3, Joséfo descreve os portões do templo de Herodes, mencionando que um deles era feito de bronze coríntio.
e que era mais valioso do que os outros portões que eram revestidos de ouro e prata. Esse portão, ele ficava, segundo ele, o José, ficava a leste, era maior e mais ornamentado, o que o tornava particularmente impressionante. E era mais valioso que os outros, não necessariamente porque o bronze era mais valioso que o ouro, mas porque era uma obra de arte esplêndida, trabalhada por artesãos. Embora o texto bíblico não diga diretamente qual foi esse portão, que era o Formoso, muitos estudiosos identificam esse portão com o mesmo que José descreveu, ou seja, o portão oriental que levava ao pátio das mulheres, feito de bronze coríntio. E esse milagre realizado pela ação de Pedro, ele assemelha-se aos graciosos milagres de cura realizados pelo próprio nosso Senhor. A imagem deste homem pobre, desesperadamente sofredor, sugere vários tópicos para a gente meditar. Dentre eles, essas dispensações da providência divina, que trazem incapacidades corporais para alguns membros da família humana. Isso, como fato, ele pode ser ilustrado de várias maneiras e pode ser demonstrado a partir dos ensinamentos de nosso Senhor, que nem as enfermidades e incapacidades físicas e nem as calamidades terrenas são necessariamente resultados diretos de pecado ou culpa pessoal. Muitas vezes são consequências hereditárias do pecado ancestral, o genético. Frequentemente são produtos de circunstâncias, condições de vida sobre os quais o sofredor não tem controle. A gente pode considerar como o grande fardo do pecado que recai sobre a raça humana, e suportado de forma mais evidente por alguns membros, para o bem de todos. Enquanto a raça humana for pecadora, ela terá o caráter de sua pecaminosidade marcado e impresso por formas manifestas, dolorosas, desagradáveis, revoltantes e aparentemente sem esperança de sofrimento ao seu redor. O sofrimento, bem como os pobres, sempre irão existir. Os sofredores, onde quer que se encontrem, eles devem tocar os nossos corações com ternas emoções. E nós devemos ter um coração aberto, tão aberto e sensível, que possa acolhê-los a todos. O nosso Senhor é o grande sofredor, portanto, cabeça de todos os sofredores. Portanto, por amor a Ele, e como demonstração de nossa terna compaixão e amor por Ele, nós devemos acolher os seus irmãos sofredores em nosso amor e cuidado. Veja, fazer isso ao menor dos irmãos é fazer isso a Ele. Aquele que ama a Deus, seu Pai, ame também a seu irmão. E essa conexão, meus queridos, entre novo nascimento e caridade fraterna é natural. É o impulso adequado da bondade humana que nos leva a cuidar dos outros. Mas é o impulso especial daquele novo sentimento, nesse novo nascimento que vem com essas relações pessoais e salvadoras com Cristo. Toda a cena é sugestiva sobre o estado do homem. O contraste entre o homem deitado miseravelmente à porta do templo e os esplendores do edifício religioso. Que religião era aquela que suportava ver tais cenas diariamente e não tinha mensagem para os pobres? Todos os evangelhos devem ser testados por esse teste. Pregue aos pobres. Os homens que realizaram o milagre aprenderam a se lançar sobre Deus pelas coisas deste mundo. Eles eram tão pobres quanto o mendigo, mas ricos nas dádivas de Deus. Eles tinham acesso às ofertas da igreja, mas com uma abnegação nada sacerdotal, eles podiam dizer que não tinham nada.
à porta do templo, na hora da oração. Aprenda esta grande lição de doação e prosperidade divinas. Os apóstolos Pedro e João, eles demonstraram um grande exemplo de riqueza pessoal. O que eu tenho e o que era. O Espírito Santo enchendo toda a sua natureza. Considere comigo os dois homens, Pedro e João, que riqueza de conhecimento, discernimento, poder sobre as almas dos outros. Mesmo em aspectos externos, os resultados sobre a vida do mundo atribuídos a estes dois nomes são imensuráveis. Sim, no entanto, ambos eram pescadores da Galileia. O que possuíam lhes fora dado por Deus, a dádiva que os capacitou a curar alguém que o mundo não conseguia erguer. Certamente, meus queridos, ser capaz de realizar tais obras é um dom infinitamente maior do que qualquer uma daquelas distinções de gênio literário, habilidade artística, que o mundo gosta de recompensar de forma às vezes tão extravagante. Tal riqueza é nossa como cristãos, em maior ou menor grau. Uma riqueza que ninguém pode tirar de nós, que cresce pela oração e esforço, que não pode morrer conosco, pois as suas obras o seguem. A igreja deve buscar essa riqueza do Espírito, não como a falsa igreja fez. A riqueza que perece para que o dinheiro não pereça com ela. Esta cura nos mostra que tanto a religião quanto o Estado falharam. O templo pode ter belos portões, mas estar cheio de idolatria, vergonha horríveis. O Estado pode abundar em prata e ouro e ainda assim apresentar aos olhos imagens lamentáveis de desamparo, revelando sua própria impotência, como pobre mendigo diariamente ignorado no lugar mais público e sagrado da cidade. O aspecto atual, tanto do mundo professamente religioso quanto da condição social de nossas grandes populações, exigem uma confissão da incapacidade do homem de produzir uma sociedade realmente feliz. Que valor tem uma religião que se fecha em ritos, não se abre para o clamor do sofredor à sua porta? De que serve a oração pública se não brota de um coração que foi primeiro quebrantado no secreto? Ah, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos da formalidade vazia. Ensina-nos a unir o secreto e o sagrado, o culto e a compaixão, o público e o privado. Que nossas orações públicas sejam cheias da vida que cultivamos em Tua presença e que o ouro que carregamos não esteja em nossas mãos, mas no Espírito Santo de Deus que habita as nossas vidas. Dá-nos olhos para os que estão caídos à nossa volta, mãos para que mesmo sem prata ou ouro ofereçamos cura, dignidade, esperança, auxílio e socorro. Amém, amém e amém. Glória ao nome santo de Jesus. A gente volta no próximo episódio, eu e você juntinhos, para continuar meditando nesse capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.